Querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo ao Desenvolvimento Acadêmico Básico de História. Em nossa aula de hoje, faremos a correção dos 30 exercícios indicados sobre o Império Bizantino, Islã, feudalismo, aí já na crise da Idade Média, em nossa última aula. Vamos lá? Em nosso encontro de hoje, faremos a correção dos exercícios propostos na última aula dos temas Império Bizantino, Islã, reinos bárbaros e feudalismo. Vamos lá. Vamos, portanto, ao primeiro exercício e as observações que ele nos traz, ok? A respeito da reconquista empreendida no governo de Justiniano, pode-se afirmar que, letra B, reconstruiu a unidade administrativa do antigo Império Romano, né? Alternativa A, C, D e E estão erradas porque possuem aí erros conceituais gravíssimos, tudo bem? Como, por exemplo, a preservação do arianismo. O arianismo era uma heresia do período, portanto não se configura. O caráter duradouro do período está fora de contexto e assim sucessivamente. Questão 2. Os problemas religiosos foram uma característica básica do Império Bizantino. A. Explique as relações Estado-Igreja em Bizâncio. Muito bem. As relações Estado e Igreja em Bizâncio denominavam-se Césaropapismo, que aí você tem que lembrar que o Césaropapismo é o processo de submissão da Igreja ao poder do Estado, não só em assuntos, mas também em matéria doutrinária. Também você não pode esquecer do chamado Édito de Tessalônica. Vamos colocar aqui, de Tessalônica. Nesse édito, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império. B. Qual foi a heresia que negava a divindade de Cristo? Essa heresia, no contexto lá do Império Bizantino, é um tema que a gente não abordou, porque ele também não é muito emblemático, que é a ideia do arianismo. Essa heresia afirmava que Cristo não tinha um caráter divino e, portanto, não poderia ser o profeta dos cristãos. Tudo bem? Muito bem. Questão 3. O islamismo, de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento monoteísmo. Então, só podia ser letra A, certo? Influenciado pelo cristianismo e pelo judaísmo. A alternativa B está errada porque culto aos profetas através de imagem, aqui é para te confundir com o Império Bizantino, politeísmo não, negação da vida após a morte também não, porque é um princípio e uma concepção herdada exclusivamente dos rituais tribais arábicos também não. Exercício 4. Exercício 4 trazia, dois versículos, se assim pode ser, dois trechos do Alcorão, versículos, portanto, e a respeito do Islã, até numa grafia menos convencional, né, do que a gente vê por aí. Muito bem. Aí 5 alternativas. A respeito do Islã, a religião muçulmana, apesar das influências do judaísmo, significou uma ruptura com a tradição monoteísta? Não. A religião muçulmana surgiu no século VIII, a partir das pregações de Maomé realizadas na Palestina, entre as tribos judaicas que haviam renegado o livro sagrado. Não, erro conceitual. A pregação de Maomé, registrada no Alcorão, ajudou a reverter a tendência à fragmentação política e cultural dos povos árabes, fornecendo as bases religiosas para a expansão islâmica a partir do século VII, a alternativa correta. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar, portanto. Exercício 5. Exercício esse que aborda os sunitas e os xiitas. Relacionam-se com a ruína do Império Muçulmano, motivada pela perda da unidade religiosa, quando ganharam força algumas seitas islâmicas divergentes, sunitas e xiitas, que divergiam quanto à liderança do Império do Império Árabe, no contexto posterior à morte do profeta. Então a letra A já é a alternativa correta. A B, a Guerra de Reconquista não se enquadra, sucessivas ondas de invasões europeias que contribuíram para tornar a região do Oriente um dos lugares mais instáveis também não, conflitos étnicos não, e diversas seitas islâmicas originárias do Império Babilônico talvez é a pior das alternativas, ok? Vamos lá, exercício 6.
O Islã, criado a partir da pregação religiosa de Maomé no início do século VII, adquiriu claro significado político com a Hégira, migração de Maomé e seus seguidores para Meca, de Meca para Medina, a cidade do profeta, também chamada de Iatreb, em alguns vestibulares, ok? Vamos lá. As relações do Islã com outras religiões e com o Ocidente foram marcadas pela capacidade de diálogo, até em alguma parte sim, né? Vamos ver. Da qual a missa ecumênica é exemplo? Não. B. Apenas por conflitos dos quais a jihad, ou guerra santa, é um exemplo. Uma vez que os próprios princípios islâmicos determinam a guerra contra judeus e cristãos? Não. Isso aqui é uma divergência, isso aqui é um erro de interpretação. C. Pela expansão territorial e militar do islamismo, da qual a conquista da Península Ibérica é um exemplo, uma vez que os princípios islâmicos pregam a necessária difusão de suas crenças. Se aplica bem. Está bem correto. Vamos ver aqui a D e E. Apenas por negociações entre chefes religiosos e políticos, dos quais os encontros no Vaticano são o melhor exemplo. Não, isso aqui está muito contemporâneo. E D e E, perdão, pela influência de técnicas e de conhecimentos do Ocidente sobre o Oriente, da qual as interferências linguísticas são um exemplo, uma vez que os princípios islâmicos pregam a ocidentalização do mundo. Também tem um erro conceitual aqui que não se aplica, queridos alunos e queridas alunas. Vamos ao exercício 7. A expansão do Islã foi fulminante e de enorme abrangência. Enumere as razões de seu sucesso. Vamos pensar então. Para a gente construir essa resposta, vamos puxar um espaço aqui embaixo, tá? Vamos lá. Resposta do exercício 7. Então, enumere os fatores. Um fator que nós podemos citar, por exemplo, pode vir a ser o fator, deixa eu reduzir aqui, é a minha caneta, econômico. Certo? E por fator econômico, nós podemos citar a pobreza da Arábia, que tornava as regiões vizinhas muito atraentes à prática do árabe butim, certo? Um conjunto de bens e materiais de escravos ou prisioneiros que se toma do inimigo em curso de um ataque, produto de roubo ou pilhagem. Então tem a ideia da pilhagem como um fator econômico. Tá pedindo pra gente enumerar. 2, vamos lá. No 2, temos em termos sociais. Tudo bem? Em termos sociais, havia necessidade de encontrar terras férteis para uma população numerosa. Então, portanto, a ideia de terra em vista de produção agrícola, de agricultura de subsistência. Vamos lá. Agora, militarmente também é o terceiro fator aqui que nós vamos enumerar de sucesso. Então, havia o fator determinante, ou um dos fatores determinantes, que é o fator militar. Maravilha? Vamos lá. Militarmente, verificamos a fraqueza dos estados vizinhos, os impérios persa, sassanida e bizantino. E ainda, então, a ideia de um destaque em vista da sua eficiência militar. Tudo bem? E ainda um aspecto fundamental que é o fator religioso e que não poderia faltar. Muito bem, religiosamente, a obrigatoriedade da expansão da fé através da Guerra Santa, insuflada pelo preceito da jihad. Então a jihad era um fator que acentuava o projeto expansionista árabe e, portanto, contribuía eficazmente para o sucesso desta civilização. Muito bem, vamos ao exercício 8. Bora lá. O exercício 8, ele traz como temática a seguinte questão. Durante muito tempo, desconhecidos na Europa medieval, os textos de Aristóteles se difundiram a partir do século XIII. Muito bem. Suas obras chegaram ao Ocidente europeu por intermédio... Vamos lá, vamos ver quais foram os fatores de intermédio. A.
de manuscritos gregos preservados na Biblioteca do Vaticano, que durante muito tempo mantidos em segredo pela Igreja. Não, né? Não houve, embora a Igreja, fosse efetivamente detentora do conhecimento, nesse aspecto não se aplica, tá bom? A Igreja, nesse período, não fazia esse tipo de, por exemplo, não fazia segredo, não é? Dos conhecimentos advindos aí da Grécia Antiga, primordialmente, ok? Maravilha, vamos lá. B. De monges beneditinos da Europa continental que preservavam a cultura clássica em seus mosteiros? De jeito nenhum, né? Não se aplica. Opa, vamos lá. Não se aplica sobre hipótese alguma. Vamos lá. Esta questão. Então a letra B também está errada. C. Os sacerdotes bizantinos que frequentavam as cortes reais da Europa e as grandes cidades do Ocidente. Não é bem por aí. Não foi esse o fator que fez com que os textos aristotélicos fossem conhecidos já lá pelos árabes. A letra D. Dos centros de cultura muçulmanos, sobretudo na Península Ibérica, cujos manuscritos em árabe foram traduzidos para o latim. Exatamente. O período em que a Península Ibérica estará sob o controle do povo árabe é um período assim de destaque, de muita imbricação, de muito hibridismo, né? Conexão cultural. Exercício 9. Em relação à formação dos reinos bárbaros, A. Explique os motivos que permitiram as invasões bárbaras no Império Romano. Então vamos lá. Basicamente, a crescente fragilidade das estruturas imperiais após a crise do século III. Então a gente tem que falar aqui sobre a fragilidade, anote aí, das estruturas do Império, que portanto já padeciam de diversos problemas, e a progressiva barbarização do exército romano. Vamos lembrar que na fase final aí do Império, os bárbaros foram integrados ao exército. Tudo bem? É também um fator. Posteriormente, citaremos aqui a invasão dos povos hunos, que aí vão ser determinante para o recrudescimento da fronteira. B. Mencione 3 povos que invadiram o Império Romano. E aí, por exemplo, podemos citar visigodos, vândalos, por exemplo, e ostrogodos. Visigodos, vândalos e ostrogodos. 10. O feudalismo que marcou a Europa Ocidental durante a Idade Média resultou de 2 heranças distintas, a romana e a germânica. Vamos lá, comente cada uma delas. Vamos rapidamente aqui comentar e responder ao exercício. Bom, um primeiro aspecto do exercício número 10, romano, a questão da servidão. Podemos citar ainda o processo do colonato, porque que eu acho, inclusive, que é o item mais esperado. No contexto do processo de formação do feudalismo, a partir da fusão dessas culturas, da cultura germânica, podemos citar o comitatus como uma dessas características e o beneficium como outra dessas características que juntas, uma vez aqui juntas, formam o sistema feudal. Queridos e queridas, tudo bem? Vamos lá. Exercício 11. Clovis destacou-se não só por seus êxitos militares, mas também por ter sido o primeiro chefe bárbaro a adotar o catolicismo, fazendo-se batizar juntamente com 3.000 guerreiros em 496. Esse fato facilitou muito o fortalecimento de seu poder até o século V. O povo franco estava dividido em tribos, que foram unificadas por Clovis, dando início a uma dinastia que recebeu o nome de ou é Carolíngia ou é Merovingia. O Clovis Merovingia. 12. Tem aqui um trecho que traz um discurso clerical, do período. E aí, vamos lá.
ainda do contexto ali dos reinos bárbaros, tá bom? A gente está falando aqui da dinastia dos francos, da dinastia merovingia. A respeito dos episódios descritos no texto, é correto afirmar que, letra C, com a conversão de Clovis, de acordo com a orientação da Igreja de Roma, o Reino Franco tornou-se o primeiro estado germânico sobre a influência papal. Vamos lembrar aqui o estado germânico e, portanto, o estado aqui, né, germânico merovingio, em parceria com a Igreja, conseguia, portanto, controlar a sociedade medieval. Maravilha? Exercício 13. A vantagem que os francos tiveram em relação a outros invasores germânicos foi, letra B, a precoce aliança que celebraram com o papado. Então é uma pergunta que corrobora com a anterior nesta parceria entre igreja mais os líderes francos. Tudo bem? Questão 14, extraída do vestibular da Unesp. Pepino o Breve tornou-se assim o primeiro rei da dinastia... Agora é o contrário, hein? Agora é a B, Carolíngia. Tudo bem? Exercício 15. A difusão da vassalagem do benefício ou do beneficium praticada por Carlos Magno favoreceu a formação de uma estrutura política fragmentada, típica da sociedade feudal, né? O fortalecimento dos carolíngios, não. O universalismo, tampouco. O restabelecimento do monopólio, não, porque não é deste contexto. E o crescimento do comércio não foi na Alta Idade Média, mas foi na Baixa Idade Média. Tudo bem, queridos e queridas? Vamos, portanto, continuar. O exercício 16, extraído do vestibular do Mackenzie, assim afirma: a sociedade estratificada, aqui nos contada pelo excerto de Paulo Micelli, sem mobilidade, descrita no fragmento do texto, é uma sociedade denominada de estamental. Não é aquela sociedade piramidal em que não há, portanto, entre as ordens participantes, nenhum tipo de mobilidade. Ok, queridos e queridas? Maravilha! Exercício 17. Vamos torcer para até aqui você já ter acertado a maior parte dos exercícios. Muito bem. Observe, a imagem é uma imagem aqui que nos mostra um momento, né? uma cerimônia da vida em sociedade na Europa feudal. Muito bem. Qual relação existente no medievo está expressa na imagem? A relação de suzerania e vassalagem. Tudo bem? Clássica pergunta. B. Jacques Le Goff, 18, e Georges Duby são especialistas em Idade Média e dividem a sociedade em 3 grandes ordens: oratores, belatores, não é? Belatores, ali era para ser uma cruz, tá, pessoal? E laboratores, aqueles que trabalham. Maravilha. Vamos lá. A primeira é compreender os integrantes do clero e assim sucessivamente. Sobre a sociedade feudal, é correto afirmar que B. A honra e a palavra tinham importância fundamental, sendo os senhores feudais ligados por um complexo sistema de obrigações e tradições. Suzerania e vassalagem, portanto. A questão 19. O senhorio era a unidade básica de produção do feudalismo e o traço característico desse sistema. Entretanto, em certas condições, o senhorio podia transformar-se em feudo. Isto ocorria quando um grande senhor, proprietário de um grande domínio, concedia a um senhorio a outro senhor. Toda vez que o texto aqui fala sobre senhorio, é a unidade básica de produção do feudo, portanto a terra, ok? Dentre as obrigações dos suzeranos feudais medievais, portanto, podemos destacar a concessão do benefício no momento em que recebia a homenagem. Prestação do serviço militar ao seu senhor determinado, não, era só nos períodos de guerra. Vamos ver as outras alternativas. Aqui em cima. Isso. Contribuição para o dote, também não, do vassalo. Fortificação das defesas do castelo de seu senhor, não. E prestação das obrigações como corveia, talha e banalidade, também não. A gente está falando aqui da relação entre sucerano e sucerano. Então, uma relação horizontalizada. 20.
Desde o final do Império Romano, vamos lá, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Desde o final do Império Romano até o início da Idade Moderna, pode-se dizer que o continente europeu viveu sobre o feudalismo ou regime feudal. Vamos lá, aqui. Qual era a base de organização da mão de obra? Durante o regime feudal. A relação era uma mão de obra durante o feudalismo, caracterizou-se pela, vamos lá, servidão. Gente, aqui o iPad aqui me trollou. Era uma relação de servidão. Certo? Muito bem. Então, nessa forma de trabalho, os camponeses, em troca de proteção, estavam submetidos a pagar impostos e prestar serviços. B. Do ponto de vista econômico e político, como se caracterizava o feudalismo? Vamos lá, boa pergunta. Como se caracterizava, portanto, o feudalismo? Do ponto de vista econômico, o feudalismo caracterizou-se pela retração. Então, vamos botar aqui uma setinha. Opa. Aqui. Ele se caracterizou. Então, vamos fazer aqui embaixo, tá? Para evitar. 20. O exercício 20, letra B. Ele se caracterizou, no ponto de vista econômico, pela chamada retração do comércio, tudo bem? Que é a diminuição da atividade comercial, e pela produção de subsistência. Ok? No campo político, o sistema era fragmentado e dividido em feudos por nobres. Então, era um sistema estamental. Tudo bem? A igreja era a instituição de maior poder na Europa do período, tanto por mediar as relações entre os nobres, como por ser proprietária de terras. Vamos lembrar que a igreja era a maior senhora feudal do período. Muito bem, o exercício 21. Entre as características do feudalismo, alternativas corretas são 3 e 4, portanto, a letra B. O exercício 22, ele já é um exercício que traz o seguinte tema de questão. Qual a diferença entre as obrigações de um vassalo e as obrigações de um servo? Muito bem. As obrigações de um vassalo compunham-se de compromissos, que a gente vai chamar aqui de compromissos de reciprocidade, estabelecido em relações horizontais entre senhores, fundamentalmente. As obrigações servis, portanto, as obrigações de um servo, definiam a condição, e tem uma palavra que é fundamental para isso, que é uma relação de submissão. Relação essa verticalizada, tudo bem? Em que os servos aos seus senhores viviam em uma relação de exploração. Essas relações verticais, entanto, ligavam os homens livres aos não livres num processo amplo de exploração. 23. A estrutura básica da sociedade feudal exprimia uma distribuição de privilégios e obrigações. Caracterize as 3 ordens, isto é, as camadas sociais que compunham esta sociedade. Muito bem. Clero, tudo bem? Maior proprietário de terras e veiculador da ideologia dominante. Nobres, como a segunda dessas ordens. E aí, aos nobres, os senhores laicos, que monopolizavam o poder feudal junto com o clero. E, por fim, a ordem dos servos. Tudo bem? Os servos, submetidos a pesar a tributação e a várias obrigações, cuja função era prover os meios de subsistência do sistema feudal. Exercício 24. O feudo era a principal unidade de produção da Idade Média. Como o feudo se dividia em 3 mansos. Tudo bem? Temos aqui o manso
senhorial, o manso servil e o manso comunal. Explique as funções, não é? O manso servil destinava-se a suprir as necessidades do senhor, o manso servil. Tudo bem? O senhorial, perdão. O servil destinava-se basicamente a assegurar o sustento dos servos e o manso comunal complementava as funções, as produções senhoriais e servis, ok? Exercício 25, extraído do vestibular da Unesp, traz aqui uma citação do medievalista Marc Bloch, que também escreve um livro maravilhoso chamado Apologia da História, que para os historiadores é um clássico, e em seguida um segundo documento, que é uma miniatura do século XIII, que ilustra aqui algum tipo de relação. Vamos lá. O texto e a imagem referem-se a qual cerimônia característica desta Europa? A uma cerimônia que estabelece as relações de vassalagem, em relação à cerimônia de suzerania e vassalagem. Exercício 26. As principais características do feudalismo eram, letra D, sociedade de ordens, economia agrária e autossuficiente, fragmentação política e mentalidade fortemente influenciada pela religiosidade cristã. Mas vamos olhar as outras alternativas. Sociedade de ordens, ok. Economia levemente industrial, jamais, não se aplica. Sociedade estamental, economia tipicamente artesanal, até aí vai. Organização política descentralizada, ok. Mentalidade marcada pela ausência do cristianismo, muito pelo contrário, como nós bem sabemos. C. Sociedade de ordens, economia terciária, não. Parou uma aqui, né? Já não é economia terciária. A última, por fim, sociedade estamental, certo. Então, podemos aplicar. Depois, economia voltada para o mercado externo, não, tá errado. Fragmentação política e ausência da mentalidade religiosa. Totalmente errado, ok? Mas só para a gente pontuar aí. O exercício 27 é o último exercício analítico que nós mobilizaremos em nossa aula 10 de hoje, né, nesse nosso desenvolvimento acadêmico. Vamos lá. Traz aqui um texto que fala sobre a servidão, e aí fala: a Corvéia e a Talha estavam entre as chamadas exigências econômicas, não é? Exigências estas citadas aqui no texto. Esclareça no que consistiam. Muito bem. Corvéia era uma obrigação paga com trabalho, então essa é a palavra-chave, né? É uma obrigação paga com trabalho, com mão de obra, nas terras do senhor, manso senhorial, e correspondia a cerca de metade do tempo útil dos servos, que podiam variar dependendo da época e da região. A talha era, portanto, uma parcela fixa, portanto, geralmente metade da produção do manso servil, que era onde os outros 50%, não é? Do qual os outros 50% propiciavam a subsistência do servo. Exercício 28. Qual das alternativas apresenta uma comparação correta entre os senhores de escravos do Império Romano, boa pergunta, e os senhores feudais da Alta Idade Média? Exercício 28. Vamos ver. Bora. Entre eles não podemos encontrar diferenças significativas? Lógico que existem, né? Tá errada, meu bem, tá errada. B. O senhor feudal, diferente do senhor de escravos, não tratava o servo como mercadoria, isto é, não podia vendê-lo ou comprá-lo. Tá certa, né? O que te deixa confuso, geralmente, o elemento distrator é não tratava o servo como mercadoria. Embora eles fossem muito maltratados, ou seja, vivessem uma vida muito, né, muito condicionada aos interesses do senhor, eles não eram mercadoria. No Império Romano não havia escravidão, havia. O senhor feudal, diferente do senhor de escravos, exigia uma dura jornada de trabalho dos seus servos, pagando salários? Não, né? Era uma troca de subsistência. As alternativas estão incorretas, também não. 29. Relativamente ao tipo de relacionamento entre nobres, feudais e servos, considere as seguintes afirmações. Muito bem. A alternativa correta é a alternativa B. Então, só estão corretas, portanto, 1 e 4.
Vamos ver as que estão erradas. Os servos deviam pagar a mão morta para transferirem de um lote para o outro. Não. A mão morta era em relação quando o patriarca dos servos morria, os seus descendentes tinham que pagar uma taxa para poder continuar a usar as terras. A proteção dada pela nobreza aos servos é o que explica a ausência de rebeliões? Não, muito pelo contrário. Houve rebeliões, né? 4. Nos domínios eclesiásticos, os servos eram isentos de pagamento do dízimo, muito pelo contrário, né? A senhora igreja, como maior senhora feudal, que tinha aí 1/3 das terras europeias, cobrava sim o dízimo de seus fiéis. A questão número 30 e última da nossa bateria de exercícios. Maravilha, vamos lá. Considerando as seguintes afirmações sobre a cultura medieval. Muito bem. Todo o ensino transmitido em latim estava sob o controle da igreja e era voltado ao ingresso na vida religiosa. Corretíssima. Ok? Corretíssima. Vamos lá. 2. Os monastérios. Monastério era o nome dado aos indivíduos que interpretavam os ensinamentos cristãos de maneira diferente daquela que a igreja pregava. Não, tá errado, né? Monastérios é um espaço edificado, onde viviam os monges. Ok? E a 3. A arte medieval era dominada por preceitos religiosos. Os temas representados eram Deus, os anjos, os santos e, de modo geral, as cenas que instruíssem os fiéis sobre os conhecimentos morais e espirituais da doutrina eclesiástica ou cristã. A alternativa correta é a alternativa que tem a primeira e a terceira. Muito bem. Alternativa E. Muito bem. Esse foi o desenvolvimento acadêmico básico de História. Fizemos em nossa aula de hoje a correção dos 30 exercícios de vestibulares apresentados sobre a temática do Império Bizantino, do Islã e da crise do sistema feudal, já aí na Baixa Idade Média. Espero que você tenha conseguido acompanhar. Nos vemos agora no dia 20 de maio, quarta-feira, online, às 15h30, para o desenvolvimento acadêmico básico, que retorna após as férias. Boas férias, um bom descanso e até o nosso próximo encontro.